O assunto previdência privada é confuso. As pessoas falam em 12% para lá, de benefício fiscal para cá, aposentadoria e declaração completa de imposto de renda. Mas normalmente isso gera mais dúvidas do que esclarecimentos, pois carece de uma explicação de como cada uma dessas coisas se relaciona com sua vida financeira. Este é o segundo vídeo da série de 4 vídeos sobre como escolher seu plano de previdência privada e cuidar de sua aposentadoria. Neste vídeo, explico com mais detalhes cada uma das dicas apresentadas no vídeo anterior, em como fazer uma boa escolha para seu plano de previdência privada. E conto o caso de um amigo que teve problemas com seu PGBL contratado, pois não levou em consideração as orientações que apresento aqui para vocês. Sou Marcelo Ramalho e este é o canal Além da Rentabilidade e do Medo. Pense fácil, pense certo, age agora e fique despreocupado. A previdência é uma forma para assegurar renda ao trabalhador na aposentadoria. Existe a previdência oficial, oferecida pelo governo através do INSS. Ela é de contribuição obrigatória pelo trabalhador, ou seja, não há opção em não participar dela. Existe a previdência privada ou previdência complementar, cujo propósito é complementar a previdência oficial, pois o INSS não mantém o mesmo valor de salário que o trabalhador tem quando na ativa. O padrão de vida normalmente sofre uma queda considerável e nem precisa alertar que, a essa altura da vida, tentar uma renda extra trabalhando mais é, no mínimo, muito desgastante. Isso se não houver fatores que lhe incapacite a trabalhar. Eu costumo dizer que o trauma e humilhação em passar dificuldades no momento mais frágil de sua vida é alto demais para eu não me preocupar com isso agora. E como a expectativa de vida só tem aumentado, por que negligenciar o cuidado com o meu futuro? Mesmo que eu não viva até essa fase, eliminar o risco de passar dificuldades na velhice vale muito a pena e eu prefiro não pagar para ver. Até porque minhas economias teriam um destino certo e apropriado, meus filhos e parentes que amo. A previdência privada pode ser de 2 tipos, a fechada e a aberta. A fechada é oferecida pelas empresas apenas para seus funcionários e são conhecidas como fundos de pensão. Ela não é o foco do assunto deste vídeo e por isso não vou me prolongar nesse assunto. Esse tipo de previdência quase sempre dá benefícios especiais aos funcionários que fazem parte dela. Neste caso, ela funciona assim: o empregado contribui com uma quantia e a empresa contribui com outra quantia. E assim, o patrimônio do empregado aumenta muito mais. Então, já pode anotar aí a primeira dica. Geralmente, é uma excelente decisão optar por esse tipo de previdência. Mesmo se você mudar de emprego, como existe a portabilidade entre planos de previdência, isso não seria problema. Agora falo sobre o segundo tipo de previdência privada, a aberta. É aquela oferecida por seguradoras através de bancos e corretoras de valores e que qualquer pessoa pode contratar. A única exigência é ser contribuinte do INSS ou outro regime de previdência social, como a de servidores públicos. E apenas isso. Essa é a previdência que falo neste vídeo e que a partir de agora vou chamá-la apenas de previdência privada. Outra informação importante é que ela é uma opção de investimento
que não se restringe ao propósito de complementar a renda na aposentadoria por meio de pagamento de renda mensal, seja pelo resto da vida ou por algum tempo após cumprido o prazo de acúmulo. O que quero dizer é que o investidor pode resgatar seus investimentos feitos nela antes da aposentadoria. Na verdade, resgatá-lo, inclusive todo de uma vez a qualquer momento, como um investimento convencional. Basta respeitar o prazo de carência, normalmente 60 dias, após feita a aplicação. Da mesma forma que no Tesouro Direto você compra títulos do governo com um vencimento estabelecido, mas pode resgatá-la a qualquer momento, assim pode ser com a previdência privada. É nesse sentido que me refiro quando falo em contratar uma previdência privada ser semelhante a um investimento convencional. É bom frisar isso, pois é diferente da previdência oficial, o INSS, que tem regras bem específicas e rígidas para que o trabalhador tenha acesso aos recursos acumulados nela. Ao contratar um plano de previdência privada, o investidor está aplicando indiretamente em um fundo de investimento. Isso porque é a seguradora e não você, investidor, o cotista do fundo. Trata-se de um fundo de investimento especialmente constituído, que é a forma que o administrador e gestor do plano de previdência tem para ir até o mercado financeiro, aplicar o dinheiro de todos os participantes e assim fazê-lo render. Então, aplicar em previdência privada guarda grande semelhança com a aplicação em fundo de investimentos. Existem duas modalidades de previdência privada, conhecidas por PGBL e VGBL. Cada uma tem seus objetivos e benefícios específicos. No terceiro vídeo, eu detalho tudo delas duas e faço as comparações pertinentes. Para quem não tem nenhum investimento em previdência privada, vai aí minha segunda dica. Pode anotar. Contratar a modalidade PGBL é geralmente a melhor opção. Isso porque ela oferece benefício fiscal de redução de imposto de renda na declaração anual de pessoa física. Na verdade, no sentido que eu estou dando neste momento, o que acaba não ficando bem esclarecido quando se fala nessa redução de imposto de renda na declaração anual é que o imposto não é exatamente reduzido, mas é postergado. O participante do PGBL não paga parte do imposto agora, mas somente lá na frente, quando for resgatar. No final, a conta é bastante positiva. Antecipar recebimentos e postergar pagamentos é totalmente benéfico para qualquer fluxo de caixa e não é diferente com o fluxo financeiro familiar. Por isso, sou 100% a favor de cartão de crédito e compras parceladas quando não se tem possibilidade de descontos à vista. Mas voltando ao PGBL. PGBL significa Plano Gerador de Benefício Livre. E ao longo desse vídeo eu me refiro quase sempre a ele ao falar em previdência privada. Agora, vamos usar os pontos gerais para se fazer uma boa escolha. Eu ainda lembro a primeira vez em que me deparei com esse problema de entendimento e decisão sobre a previdência privada. Foi em 2005. Desde cedo eu já me preocupava com o futuro, principalmente em um país tão incerto e com oportunidades nem sempre tão democráticas e abundantes. Mas vejam só como foi algo marcante, pois ainda guardo essa memória. O assunto era mal explicado, uma modalidade de previdência se parecia com a outra, as diferenças não eram claras. Tudo era apresentado de forma a deixar as explicações incompletas. Hoje, eu vejo que existem certos assuntos que precisam andar de mãos dadas com outros para que tudo faça mais sentido. Não dá para um carro se locomover só com 3 pneus.
não dá para falar de previdência privada sem abordar nossa relação com o fisco, com o investidor que mora dentro de você, ou seja, seu perfil de investidor, sua realidade profissional e sua situação financeira patrimonial. Tem pessoas que contratam produtos financeiros que não são investimentos. Exemplo, títulos de capitalização. Até recentemente, contratar previdência privada junto ao seu banco era algo que, do ponto de vista do investidor consciente, não fazia muito sentido. Basicamente, afirmo isso por causa dos custos operacionais envolvidos e a falta de clareza sobre como seu dinheiro seria rentabilizado, ou seja, qual a política de investimento e qual tipo de gestão, ativa ou passiva. Primeiramente, ao se contratar um desses planos, o cliente estava sujeito a taxas de carregamento. É uma taxa cobrada no ato da aplicação do dinheiro e também no ato do resgate. É como um pedágio para o seu dinheiro. Até lembra a antiga CPMF, que éramos cobrados sempre que movimentávamos nosso dinheiro de uma conta para outra. Você lembra? A questão não se resumia apenas à existência dessa taxa, mas ela era bem elevada, a taxa de carregamento. Diferentemente do imposto de renda que incide sobre o resultado positivo de suas aplicações, ou seja, sobre a rentabilidade, a taxa de carregamento consistia em um percentual sobre o valor depositado e resgatado. Você começava perdendo e terminava perdendo ainda mais. Só isso, em minhas primeiras análises, me mantiveram longe desses produtos. Eu, claramente, sendo comprometido comigo mesmo em poupar e investir todos os meses, poderia formar minha própria previdência complementar, com muito menos custos, sendo preciso contar apenas com minha disciplina e conhecimento para escolher outros investimentos mais apropriados. Para administrar os recursos dos participantes de uma previdência privada, é evidente que há custos. O administrador de fundos de investimento precisa cobrar uma taxa de administração pela prestação desse serviço especializado. O problema é que, no geral, a administração desses recursos, que por serem destinados a remunerar os futuros beneficiários na complementação de sua renda na aposentadoria, seguiam uma estratégia voltada muito mais para a segurança do patrimônio. Isso significa que o objetivo era quase que exclusivamente preservar os recursos contra a desvalorização da inflação, ou seguir a taxa básica de juros, ou seja, uma gestão passiva e não ativa dos recursos. Seria um excesso de prudência ou falta de incentivo para melhorar a performance? Afinal de contas, o brasileiro não pode contar com a previdência oficial e estava nas mãos de poucos bancos comerciais. Faltava acesso à educação financeira e quem, em não sendo da área, poderia questionar essas ineficiências? Nestas circunstâncias, contratar uma previdência privada para ter uma poupança forçada e um intermediário para resolver tudo por você parecia ser um bom negócio. Mas, seguindo este canal, você já sabe que não. E sabe que é fácil você ser o protagonista do seu sucesso com medidas simples. As taxas de administração cobradas eram incompatíveis com esse tipo de gestão de seu dinheiro excessivamente passiva, pouco vantajosa para o cliente, já que no mercado era possível encontrar fundos tão conservadores quanto cobrando taxas de administração mais baixas. Para justificar as taxas praticadas, era preciso ter uma gestão mais arrojada e com resultados de retorno mais elevados para o seu dinheiro. Até isso era limitante, e o cliente, consciente da importância de aplicar uma parcela de dinheiro em produtos mais arriscados, porém mais vantajosos no longo prazo, não era bem aproveitada.
Havia um desalinhamento entre perfil do investidor e tipo de gestão feita com os recursos da previdência privada. Afinal de contas, o benefício que você receberá depende da periodicidade das contribuições ao longo do tempo e das taxas de retorno dos investimentos realizados com os recursos acumulados. Por isso, um bom fundo de investimento é fundamental. Então, podemos resumir até aqui que o cenário até pouco tempo atrás era o seguinte. Primeiro, taxas elevadas para entrada e saída do plano que consumiam toda a chance de ter uma boa rentabilidade. Na verdade, mais parecia que o cliente estava pagando pelos serviços para ter uma poupança forçada e um fluxo de recebimento de renda vitalício na aposentadoria do que investindo para ampliar seu patrimônio para a aposentadoria. Segundo, taxas de administração incompatíveis com outras opções de fundos de investimentos semelhantes em termos de política de investimento oferecidos no mercado. Terceiro, falta de alinhamento entre o que era oferecido como proposta para aplicar o dinheiro captado com o perfil do investidor do cliente que a contratava. Mesmo se o cliente aceitasse correr mais riscos em busca de maiores ganhos no longuíssimo prazo, não seria simples contratar uma previdência privada que explorasse estratégias de investimentos mais arrojadas e não apenas se limitando a investimentos em renda fixa baseada em títulos públicos, pois existem outras alternativas como crédito privado, debêntures, ações e multimercado, apenas para citar algumas. Estratégias de gestão de longo prazo excessivamente cautelosas inviabilizam as chances de melhores ganhos, pois não usam tempo a favor do cliente. No entanto, é através de uma diversificação com produtos mais arrojados que provavelmente melhores resultados serão conseguidos no longo prazo. Anote aí a terceira dica. Um bom PGBL é aquele sem taxas de carregamento, que aplique em produtos financeiros conforme o seu desejo, renda fixa, renda variável ou multimercado, e com taxa de administração compatível com o praticado pelo mercado para fundos de investimentos de mesma natureza. Ok, e quanto à previdência privada? Quais aprimoramentos ocorreram? O assunto se popularizou e hoje em dia a oferta de planos de previdência e suas possibilidades são inúmeras, atendendo a objetivos de investimentos bem específicos. Hoje em dia o cliente consegue ter um plano de previdência sem abrir mão da escolha por uma política de aplicação de seus recursos em mercados mais condizentes com o seu perfil. Venho acompanhando cada vez mais anúncios de redução ou até mesmo de cortes completos da taxa de carregamento, inclusive pelos bancos comerciais, geralmente os últimos a abrirem mão de seus ganhos, já que têm participação no mercado bem dominante. Em meio a todas essas transformações no mercado de capitais brasileiro, destaca a criação de páginas exclusivas nos sites das corretoras de valores, as mesmas que você adquire títulos do Tesouro, fundos de investimentos e ações, para ofertas de planos de previdência privada, cujas taxas de administração são compatíveis com o mercado. Dessa forma, os custos, opções e facilidade de acesso de informações melhoraram consideravelmente. Por causa de um conjunto de benefícios exclusivos para a previdência privada, elas são uma opção a serem levadas muito a sério. Para tanto, tenha em mente que a contratação delas é tão mais vantajosa quanto mais se pensa no longo prazo. Então, anote aí, pois essa foi a quarta dica. Para não me alongar demais nesse segundo vídeo da série, eu a divido em duas partes.
Na parte B, sigo com as explicações detalhadas das dicas de 5 a 8 e começo contando a história de um amigo que se frustrou bastante com seu plano PGBL, pois não seguiu as dicas apresentadas aqui. Se esse vídeo lhe foi útil de alguma forma, lhe convido a conhecer todos os outros vídeos já lançados por esse canal, além da rentabilidade e do medo. Curtam os outros vídeos e se inscrevam no canal. Peço vosso apoio para valorizar e manter esse projeto. Nos vemos no próximo vídeo.